Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à sessão solene de inauguração da sala da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Vereadores de Alegrete, que levará o nome da saudosa ex-vereadora e primeira prefeita de Alegrete, Cleni Paz da Silva, in memoriam, e enquanto presidente desta casa no ano de 2014, em 10 de abril do corrente, criou por meio da Resolução 009/2014 a primeira Procuradoria Especial da Mulher a ser instalada em uma Câmara no estado do Rio Grande do Sul. Saudamos aos presentes, aos familiares de Cleni Paz, convidados, servidores do Legislativo, as pessoas da comunidade e aos espectadores que estão assistindo através da TV Câmara no Facebook. Neste momento, dando início a este ato solene, chamamos para integrar a mesa dos trabalhos desta solenidade, senhor Luciano Belmonte, presidente da Câmara Municipal de Alegrete. Senhor Márcio Amaral, prefeito municipal. Senhora Zeli Paz da Silva, irmã de Cleni Paz da Silva. Queremos saudar em especial a senhora vereadora Fátima Marquesan, proponente que resultou neste ato solene. Saudamos também aos vereadores que se encontram neste ato, vereador Bispo Enio Bastos, vice-presidente desta casa, vereador João Monteiro, procurador da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Vereadores de Alegrete. Queremos saudar também a presença da senhora Maura Sanchotene, presidente da PAI, Nathalie Nunardi, representando a inspetoria do CREA Alegrete, Helena Zacarias, representando o deputado federal Márcio Biolchi, Jess Trindade, vice-prefeito municipal, Márcia Menezes e Bruna Nogueira, ambas assessoras da deputada Eliane Bayer, Wagner Moreira, da Brigada Militar, senhor Onélio Pileco, da Pileco Nobre, Miriam Suri, ex-vereadora, ex-presidente desta casa e atual presidente do Partido Progressistas, Rude Pinto, representando o deputado Afonso Mota e também ex-vereador desta casa, Cássia Dornelles, presidente da Juventude Progressista, Wanda Dornelles, presidente da Mulher Progressista, Vanessa Moraes, presidente da Juventude do MDB, e a senhora Márcia Dornelles, ex-secretária de Educação e da executiva atual do Progressistas. Queremos também registrar as demais representantes do Poder Executivo que se encontram neste ato, saudamos os integrantes da imprensa aqui presentes, convidados para essa sessão solene, como também saudamos servidores do Poder Legislativo. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente Luciano Belmonte. Boa noite a todos. Cumprimento o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, representando o Poder Executivo de Alegrete, seja bem-vindo a esse parlamento. Dona Zeli Paz da Silva, irmã da nossa saudosa ex-prefeita Cleni Paz da Silva, hoje a nossa homenageada em memória. Feliz por a senhora estar aqui nesta casa, representando esta mulher que muito ensinamentos nos deixou. Então é uma honra para nós recebê-la, representando a família da nossa sempre prefeita Cleni Paz da Silva. Cumprimentar também os vereadores Bispo Enio Bastos, líder da bancada Progressistas, vereador João Monteiro, também da bancada Progressistas, vereadora Fátima Marquesan, da bancada Progressistas, que também teve esta excelente iniciativa de homenagear a nossa saudosa prefeita Cleni Paz, justamente hoje, na inauguração da sala da Procuradoria Especial da Mulher. Então, uma homenagem justa, já que ela, como vereadora, criou esse espaço do Parlamento Alegretense e nada mais justo que dar denominação a ela nesta casa. Também cumprimentar aqui a sempre vereadora Miriam Suri, hoje presidente do Diretório Municipal do Progressistas, seja bem-vinda. Vereadora, sempre vereadora, Wanda Lúcia Dornelles, também colega da bancada Progressista do mandato passado, seja bem-vinda a esta casa.
a dona Maura, representando a PAI, sempre, né, participando de todos os atos na Câmara Municipal de Alegrete, seja bem-vinda. Professora Márcia Dornelles, integrante, né, da executiva do Progressista, seja bem-vinda. Professora Vera Dornelles, também do Diretório Municipal do Progressista, seja bem-vinda, professora Verinha. Cássia Dornelles, presidente da Juventude Progressista, seja bem-vindo ao Parlamento do Alegrete. Também cumprimentar o vice-prefeito Jéssica Trindade, que está aqui presente nessa importante sessão solene. Seu Onélio Pileco, empresário do nosso município, também sempre participando de todas as ações do Legislativo Alegretense, seja bem-vindo. Nosso sempre vereador Rude Pinto, também hoje representando aqui o deputado federal Afonso Mota, seja bem-vindo. Cumprimentar o Wagner, colega de faculdade, sargento da Brigada Militar, neste ato representando a nossa briosa Brigada Militar, seja bem-vindo ao Parlamento Alegretense. Cláudio Emílio, também amigo de longa data, integrante do Diretório do Progressista, seja bem-vindo a esta casa. Após essa saudação, né, cumprimento também os servidores da casa, assessores, que nos auxiliam para que esta sessão seja hoje realizada. Declaro aberta a presente sessão solene de inauguração da Sala da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Vereadores, que levará o nome da saudosa ex-vereadora e primeira prefeita eleita do Alegrete, Cleni Paz da Silva, em memória. Nesse momento, convido a todos para o canto do hino nacional brasileiro. O sol da liberdade é na e no céu da pátria desse sangue, conseguimos conquistar com braço forte em teu seio. Desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria, são um sonho intenso, raio de amor e de esperança terra desce. Se em teu formoso céu resplandece, a luz de todo cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esta é forte para o conosco. Espelho dessa grandeza, em todas as vidas, espíritos histórias, eternamente imensas, ao som do mar e à luz do céu profundo, com coração Brasil farão na América, iluminando ao sol do mundo, que até não sabem lidar, as pessoas lindos estão com os bem mais flores, nossos bons bem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Se o amor eterno seja assim, o lado dos tentas estrelado, e que o ventilador traz saudade, mas o futuro glória no passado. Mas ergues da justiça com a morte, heróis com filho teu não pode abater.
determinante, a dor na própria morte, leva pro caminho, entre outras coisas, os felizes são descansos, a minha amada Brasil. Registramos que esta homenagem se originou através de requerimento de autoria da vereadora Fátima Marquesan, da bancada do Progressistas, com aprovação através dos parlamentares que integram a Câmara Municipal de Alegrete. Nesse momento, solicitamos a assessoria que proceda os trâmites dessa solenidade. Queremos, neste momento, apresentar no telão da Câmara Municipal um vídeo institucional em homenagem a Cleni Paz da Silva, produzido pela assessoria da vereadora proponente.
E neste momento queremos convidar o excelentíssimo presidente dessa casa, o vereador Luciano Belmonte, juntamente com o prefeito municipal Márcio Amaral, e a proponente dessa sessão, vereadora Fátima Marquesan, que junto aos vereadores que estão presentes, faça a entrega de um agradecimento em nome da Câmara Municipal de Alegrete e da Procuradoria Especial da Mulher, à irmã de Clene Paz, senhora Zeli Paz da Silva. Após as formalidades, neste momento, queremos passar a condução dos trabalhos ao presidente da casa, o vereador Luciano Belmonte. Obrigado, Eider. Gostaria também de registrar a presença da Márcia Menezes, da Bruna, até 5 minutos para a sua manifestação. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar o prefeito municipal, Márcio Amaral, dona Zeli, cumprimentar a vereadora Fátima por essa expressiva e honrosa homenagem, vereador João, todos presentes, cumprimentando a vereadora Miriam, presidente do nosso partido, cumprimentar todos que estão na plateia. E não tem como a gente não se emocionar hoje, né? E não tem como a saudade não bater de uma forma assim mais forte no nosso coração. Quando eu comecei a ver a dona Zeli, já veio aquela imagem da nossa prefeita, que tem um significado muito especial na minha vida. Conheci ela sendo pastor, sendo levado pela Yara lá para orar por ela, secretária Yara hoje. E foi ela, prefeito, que disse para mim concorrer. E muito me honra a palavra, eu jamais vou esquecer. E realmente emociono em falar. Ela disse assim: nós precisamos de pessoas boas na política, bispo, por isso quero que o senhor concorra a vereador. E esse foi o meu motivo. Depois a Miriam esteve lá junto com o seu Zuqueto, fazendo um convite especial, mas nunca saiu da minha memória essa palavra que ela me disse. Lá na casa dela, nós visitávamos, eu e minha esposa, ela sempre nos chamava lá, e quem conhece ela sabe bem o que eu vou falar, né? Ela dizia assim: bispo, vem aqui que eu preciso chorar, e eu não gosto de chorar na frente dos outros. Então, trago muitos ensinamentos dela, da garra, da força, da mulher que saiu lá do interior, se tornou vereadora, prefeita, a primeira mulher prefeita dessa cidade. Isso é um orgulho para nós, progressistas, e eu creio que para toda a cidade, né? O prefeito Márcio estava junto como vice-presidente, vice-prefeito. Então, só dizer, Fátima, Deus abençoe a tua atitude, e que Deus continue abençoando a família da nossa prefeita Cleni, que está, com certeza, Deus a tem
e um bom lugar. E obrigado, presidente, por essa oportunidade, por poder homenagear a sempre prefeita Cleni, amiga, a mulher valorosa, aquela que nos deixou muito exemplo. Obrigado. Obrigado, vereador Bispo Enio Bastos, líder da bancada Progressistas. Gostaria de ouvir agora a palavra do vereador João Monteiro. Boa noite a todos e todas, boa noite, presidente, prefeito Márcio Amaral, nossa amiga Zelia, todos aqui presentes. Em especial cumprimento a vereadora Fátima Marquesan pela proposição. E para a gente manter vivo em memória, e não só em memória, mas também em aprendizado. O bispo trouxe uma palavra bastante importante, uma palavra exemplo. Eu não me canso de falar da Cleni, e as pessoas sabem disso. Eu entrei na política em razão da Cleni, em razão não de um convite simplesmente para compor a nominata de concorrer, em razão de gostar do jeito de fazer. Uma pessoa extremamente franca, uma pessoa extremamente humilde, que não tinha nenhum problema de falar quando não sabia as coisas, que não tinha nenhuma espécie de soberba, que mostrava as suas fragilidades de uma forma muito clara, buscava aprender as coisas, e quem teve a oportunidade de trabalhar com ela sabe que foi assim. A Cleni marca um monte de pautas de uma forma bastante peculiar, porque essas iniciativas, e quando a gente discute a própria Procuradoria, a criação da Procuradoria enquanto vereadora, de uma forma bastante peculiar de fazer feminismo, às vezes sem saber nem o que estava fazendo, dos marcos que estavam fazendo. Procuradoria esta hoje, Fátima, que tu bem sabes, está conseguindo fazer um excelente trabalho, está conseguindo contribuir com a rede de proteção, está com uma parceria, um afinamento com a Secretaria de Assistência Social, está conseguindo movimentar o Ministério Público, e já fizemos que a rede se manifestasse, que a rede se mostrasse de uma forma diferente através dessa Procuradoria. Então não é simplesmente o ato de criar um documento, uma estrutura, é saber que aquela estrutura importava, e foi, sem dúvida, o Marco para Alegrete, por ser a primeira procuradoria proposta no Estado. Então, falar de Cleni para mim é bastante fácil. A Cleni tinha esse perfil e deixou esses ensinamentos no sentido da gente não se conformar com o errado, de não se conformar com as coisas como estão postas, as frases comuns, e comuns na administração pública de sempre foi assim, é algo que estava extremamente real. E acho que ela serve de inspiração para todas as pessoas, no sentido de boa política, sim, no sentido de boa política, no sentido de condução das relações familiares também, quem teve a afinidade e a proximidade de conviver, saber como ela interpretava e como ela levava as coisas de uma forma muito, muito tranquila, os problemas batiam sem problemas para ela. E então eu registro, e sempre registrarei em homenagem a esse manifesto, e do desprazer que temos de não poder conviver mais. Eu acho que a gente podia ter aprendido muito mais, eu acho que a gente podia ter sugado muito mais de informação, de modo de fazer, e acho que existe um projeto, eu não tenho uma religiosidade aprofundada, nem interesse de ter, mas existe um grande projeto, e as pessoas estão no tempo e espaço que devem estar, então o projeto previa coisas maiores para ela, e eu acho que é nesse sentido que a gente se conforta, com boas lembranças, bons exemplos, e que essa saudade se converta, então, se conforte com essas formas que nós temos de lembrar Cleni Paz da Silva, de uma forma bastante carinhosa e como um grande exemplo, especialmente para nós que nos inserimos na política em razão dela e pela admiração pelo trabalho dela. Era nesse sentido a minha fala, e eu registro ainda uma passagem bastante especial que eu tenho com a Cleni, que eram as preocupações dela, com os apontamentos, com as glosas, com as situações todas, que foi um comprometimento que eu fiz, de que ela não iria, que ela não se preocupasse, que ela não responderia. E Cleni Paz não respondeu. Todo o tempo da gestão que ela teve, não respondeu por nada, não teve nenhuma glosa, nenhuma nada de expressão. Assim como, obviamente, o prefeito Márcio Amaral, vice-prefeito da gestão dela, não tiveram glosas na ocasião. Então, era nesse sentido a minha manifesto, presidente Luciano. Obrigado, vereador João Monteiro. Vereadora Fátima Marquesan terá até 5 segundos para sua manifestação como proponente desta sessão solene. Boa noite, senhor prefeito municipal, Márcio do Amaral, nosso vice-prefeito
prefeito Gés Trindade, presidente da Câmara Municipal de Alegrete, vereador Luciano Belmonte, vereadores Bispo Enio, João Monteiro aqui presentes, a nossa querida Zeli Paz da Silva, irmã da nossa saudosa e nossa inesquecível Cleni. Demais autoridades, já citadas no protocolo, a todos os amigos queridos, né, que atenderam a esse convite e vieram aqui prestigiar em memória a nossa saudosa Cleni. É difícil e é fácil ao mesmo tempo falar da Cleni, né, porque é difícil porque não tem como não se emocionar. E sabendo, eu como sou bastante emotiva, eu resolvi escrever para não esquecer de nada e ter um norte para poder falar algumas coisas sobre ela. Convivi e conversei algumas vezes com a Cleni. Eu lembro que a primeira vez foi atendendo a um chamado dela quando ela era candidata. E ali já me encantei pelo perfil dela, pela humildade, né? E porque ela demonstrava ser uma prefeita, uma futura prefeita que saberia ouvir as pessoas. Ela me chamou lá para me ouvir, né? E de mulher para mulher, na época era presidente da associação, então ela queria ouvir as demandas do setor também, então isso já foi o início de um encantamento pela pessoa da Cleni. Mas eu vou falar um pouquinho, né, sobre o legado da Cleni, sobre a história dela, se me permitem. Após quase 2 séculos de história, a cidade de Alegrete elegeu pela primeira vez uma mulher como gestora, Cleni Paz, representando não apenas um gênero, mas a figura de uma mulher oriunda do meio rural, exemplo de mãe dedicada, professora, advogada e posteriormente vereadora pelo Partido Progressista. Um exemplo de mulher batalhadora, que teve de enfrentar muitas situações difíceis ao longo da sua vida, desde a perda precoce dos pais em tenra idade até a brava luta contra um câncer que a levou prematuramente. Cleni assumiu o cargo de prefeita durante um período de crise nacional que se refletia nos municípios, mas sua austeridade como gestora, aliada a uma grande vontade de fazer as coisas acontecerem, deixou um exemplo a ser seguido pelas gestões seguintes. Um legado de dinamismo, de uma chefe do executivo que escutava a população e lhes passava a sensação de real pertencimento na tomada de decisões sobre o que realmente interessava para as pessoas. Com suas raízes no campo e sabedora das dificuldades enfrentadas pela população rural, estava sempre atenta às demandas do setor primário e, não raras vezes, foi pessoalmente conferir o estado do parque de máquinas e das estradas rurais municipais. Ainda uma adolescente, com apenas 16 anos, tornou-se educadora nas séries iniciais em uma escola rural, chegando ao cargo de diretora. 3 décadas de experiência no magistério municipal lhe inspiraram a organizar uma secretaria de educação qualificada e atenta à qualidade do ensino. Quebrar paradigmas e transpor obstáculos parecia ser a sua marca registrada, pois também rompeu uma tradição de décadas de patronagens masculinas no setor para que outras mulheres concorressem em outros centros de tradições gaúchas. Apesar do tempo exíguo de mandato, Cleni Paz deixou não apenas saudades por ser uma prefeita faca na bota, exigente, sem medo de cortar na própria carne, pois tomava as decisões que achava serem as melhores para o município, mesmo que causassem desconfortos políticos, mas por demonstrar sempre a coragem que rege mulheres empoderadas, que enfrentam as dificuldades mesmo com medo, que enfrentam críticas de todos os tipos. E mesmo pública, merecendo o devido reconhecimento, senhor presidente, e homenagem por essa Câmara Legislativa, berço e início da sua tão sonhada carreira política. Muito obrigada, uma boa noite a todos, e mais uma vez agradecendo então a presença dos amigos nesse evento tão importante e tão significativo para nós.
Obrigado, vereadora Fátima Marquesan. Nesse momento eu passo a condução dos trabalhos do vereador Bispo Enio Bastos, vice-presidente, para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo a condução do trabalho e passo a palavra ao vereador Luciano Belmonte, progressista, para o seu tempo de até 5 minutos. Boa noite a todos. Cumprimento o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, bispo Enio Bastos, nesse momento presidindo esta sessão, a nossa amiga Zeli, minha contadora da Justiça Eleitoral, a qual tenho grande apreço e admiração, a Zica, né? Te chamar assim, Zica, já que te conheço desta forma, então, te cumprimentar a Zica pelo carinho que eu tenho por ti, como a tua família, em nome da nossa saudosa prefeita Clenice Paz da Silva. Cumprimentar também os nossos membros do Partido Progressista, dizer uma honra, senhor presidente, estar hoje aqui falando como presidente desta casa, já relembrando, né, que em 2018, prefeito Márcio, eu também presidi esta casa quando a prefeita Cleni era prefeita do Alegrete e o senhor vice-prefeito. E naquele momento, naquele ano, vereadora Fátima, tivemos muita aproximação frente ao Legislativo e ela frente ao Executivo, uma vez que vereadora Miriam, vereadora Wanda, há anos, né, não se fazia essa dobradinha progressista no Legislativo e no Executivo. Então, a nossa saudosa prefeita Cleni, naquele momento, várias vezes me chamou lá para essa aproximação, para a construção de uma cidade melhor. Então, nada mais justo, Fátima, a gente prestar esse reconhecimento do quanto aprendi com a Cleni frente ao Executivo de Alegrete e eu aqui, né, nesta casa, presidindo pela primeira vez, meu primeiro mandato, e orgulho naquele momento de ser progressista, mais votado da cidade do Alegrete. Então é uma honra e um orgulho para o meu partido e eu procuro sempre honrar o meu partido e para mim hoje estar novamente frente ao Poder Legislativo, agradecendo aos colegas vereadores que através do seu voto me delegaram este poder de estar aqui hoje presidindo o Parlamento alegretense. Gostaria de cumprimentar todos os familiares da saudosa prefeita Cleni Paz e dizer, vereadora Miriam, chamar assim, que a Cleni foi uma guerreira, ela foi vítima de violência na política, como nós todos sabemos. Então, em nome aqui das mulheres, eu gostaria de eu que vivi junto com vocês naquela campanha eleitoral, infelizmente ela foi muito agredida por ser mulher e a gente não pode deixar isso nos dias atuais. Então, dizer que ela foi perseverante, com a palavra que tu usou aqui, Fátima, pertencimento, muito ela usou essa palavra nesta tribuna aqui quando vereadora, quando exerceu a vereança, juntamente com o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, que ambos eram vereadores naquele mandato 2013 a 2016, a qual eu fiquei como segundo suplente naquela eleição, a Wanda primeira suplente, por 2 votos, né, Wanda, tu não foi eleita, e eu por 30 votos. Então, a gente tem que honrar e dizer do orgulho de fazer parte, Zica, desta construção que ocorreu lá em 2016, quando levou, né, a primeira prefeita eleita do Alegrete. A gente é um orgulho para nós, bispo, dizer e fazer o nosso reconhecimento ao MDB, que está aqui na pessoa do prefeito Márcio, que naquele momento acreditaram junto com o Cleni naquela proposta e viabilizaram a vitória da primeira mulher progressista do Alegrete. Então a gente não pode esquecer do passado, mas devemos honrar aqueles que estiveram à frente, vereadora Miriam. Também em nome do nosso sempre presidente Ayrton Zucchetto, que naquele momento conduziu aquela aliança. Então gostaria só de fazer essa relembrar nesse momento que levou a primeira mulher a ganhar uma eleição aqui no Alegrete. Então, desejar bastante nesse sentido que hoje, né, estamos inaugurando, vereadora Fátima, a sala da Procuradoria Especial da Mulher, justamente, né, dando o nome de Cleni, porque ela foi, como o vereador João Monteiro muito bem lembrado, foi a primeira sala da Procuradoria aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela criou quando vereadora nesta casa. Então nada mais justo que dar a denominação à nossa sempre, né, prefeita Cleni Paz da Silva, ao nome desta sala, que com certeza inúmeros encaminhamentos e orientações já estão sendo realizados nesta casa, porque com esta sala, com servidor ali
qualificado para receber as mulheres, vereadora Miriam, vítima de várias violências que a gente sabe que existe aqui em nosso município. O índice é muito alto e a Câmara Municipal também se soma, né, à rede de proteção às mulheres para também prestar esse serviço às nossas mulheres alegretenses. Muito obrigado pela oportunidade e desejamos aí que possamos aí continuar trabalhando em prol do Alegrete para que cada vez essa cidade progrida mais e mais. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luciano. Com a conclusão da sua palavra, devolvo a condução dos trabalhos ao presidente. Obrigado, vereador Bispo Enio Bastos. Neste momento, eu gostaria de ouvir a Zeli Paz da Silva, né? Fique à vontade, falar em nome da nossa saudosa prefeita Zeli Paz da Silva. Gostaríamos de lhe... Fique à vontade. Tá bem. Nós respeitamos, com certeza a gente entende a sua emoção nesta noite, que todos nós, né, ficamos emocionados em relembrar tudo que a Cleni fez pelo meu partido e pelo meu Alegrete. Para nós é uma honra hoje estar prestando esta justa homenagem a ela. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao prefeito Márcio Fonseca do Amaral, que falará em nome do Poder Executivo de Alegrete. Boa noite a todos. Queríamos, inicialmente, aqui na nossa manifestação, fazer uma saudação ao presidente da Casa, Luciano Belmonte. Em teu nome, saudar a todos os vereadores aqui presentes, em particular, a vereadora Fátima, proponente desta justa homenagem à Cleni. Fazer uma saudação a Zeli, nossa amiga Zica, e assim como a Cleni, eu não conhecia a Zica antes. E hoje, cada vez que eu olho para a Zica, eu lembro da Cleni. Né? Pela semelhança física, a gente tem ela muito próxima da gente, sempre que vê a Zeli. Então, para nós, é uma alegria. Eu acho que por isso que eu gosto tanto da Zica, porque eu enxergo a Cleni muito próxima da gente quando eu convivo com ela. Uma saudação a todos já mencionados pelo protocolo, nosso vice-prefeito, Jesse, e hoje nós fizemos questão de vir os dois aqui, porque era uma homenagem para a Cleni, uma pessoa que nós trabalhamos juntos, e eu tenho certeza, né, do orgulho dos progressistas em tê-la como primeira prefeita, e nós, enquanto MDB, também temos muito orgulho, porque ajudamos ela a chegar à condição de prefeita. Eu lembro muito bem, e acho que o Luciano foi muito feliz de usar aqui uma expressão que ela usava muito na questão do pertencimento. Ela queria trabalhar para que as pessoas da Alegrete tivessem esse sentimento de pertencimento. E hoje a gente sente isso, Miriam. As pessoas valorizando a nossa cidade, felizes com a nossa cidade, e isso é parte do legado que ela deixou, tenho certeza disso. Então a gente tem muito orgulho de ter começado a construir esse caminho juntos. E começou lá quando nós estávamos aqui como vereadores. Eu lembro muito bem da primeira sessão nossa aqui, enquanto vereadores, a angústia que era, né? Porque eu, como médico veterinário, me mandar falar sobre qualquer assunto da área veterinária que eu mais ou menos conheço, eu falo sem problema nenhum. Mas falar de política pública, algo que a gente não dominava nada, é extremamente difícil. As primeiras sessões aqui é uma guerra. Depois a gente vai se salvando, né, Bispo? O Bispo já era cancheiro, é acostumado à palestra, né? Mas quem não é desta área, quem não é da área do direito, quem não é, enfim, não está acostumado com a latinha aqui, as primeiras vezes não é fácil. E eu lembro bem e acompanhei, né, todo o crescimento que a Cleni teve aqui, chegando à condição, então, de candidata a prefeita, e eu como vice-candidato a vice-prefeito. E nós, vou usar um termo aqui que o Zuccheto dizia, nós palmilhamos este Alegrete aí de norte a sul, de leste a oeste, lembra, Jess? E o Zuccheto na combizinha deles diz, nós estamos palmilhando o Alegrete. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isto, e uma saudação também aqui ao nosso amigo Anélio, Sargento Wagner, Tia Maura, a Wanda, ex-vereadora, e o Rudi,
Estava por aí, tá lá o bicho velho lá atrás. Ó. Também, né, tivemos a honra de conviver aqui enquanto vereadores. E a secretária Márcia, e a Márcia eu faço questão de dizer uma coisa em público aqui, que talvez muitos não saibam, hein? Quando o PP anunciou que ia sair do governo, eu digo, Márcia, tu e o José Rubens, se quiserem, vão continuar conosco, independente do PP continuar ou não conosco aqui no governo. Né? E ela, por uma questão talvez de ética, né? Disse, não, eu ficaria desconfortável aqui por questão partidária, e eu respeitei, assim como respeito ela, admiro muito ela como pessoa, como ser humano. Então, dizer a todos os amigos progressistas que sim, nós precisamos nos orgulhar da Cleni, de todo esse legado, e a homenagem que ela recebe aqui é mais do que justa. Parabéns, e que a gente consiga dar continuidade sempre a esses bons exemplos que ela deixou, porque eu tive o prazer de estar com ela, fui lá naquela escolinha no Rincão Alegre, onde ela começou como professora. Isso nós tivemos na sala de aula, que tem até hoje uma lousa pintada na parede. Hoje nós temos lousas digitais, né, nas escolas, e antigamente, nós temos uma foto lá, né, Jéssica? E hoje a gente vê o quanto a tecnologia avançou, e na época ela contava que ela fazia um trecho a pé ali, quando não tinha carona para ir lá para o Passo Novo. Então isso eu acho que é um exemplo de superação e que serve de exemplo para todos nós, independentemente da situação que nós estejamos. Parabéns a todos vocês e sucesso. Obrigado, prefeito Márcio Fonseca do Amaral. Em nome do Poder Legislativo, queremos cumprimentar aos presentes nesta noite e aos familiares enfatizar a importância desta homenagem e, através deste, o reconhecimento... Posso quebrar o protocolo? Sim, prefeito. Já que nós estamos entre amigos aqui, eu vou pedir licença, eu vou quebrar o protocolo, porque eu comecei a olhar para aquele relógio, começou a correr e eu acabei esquecendo de fazer uma referência aqui a algo que para mim também foi muito importante desse período curto que nós tivemos lá junto com a Cleni, que ela deixou algo que para mim é muito caro, que é a amizade com a Carmen. Então eu queria fazer essa referência aqui e até justificar a ausência dela, que ela falava com ela agora à noite, e ela dizia que não está aqui presente por conta de uma gripe, mas é algo que a gente precisa referenciar também, porque, Fátima, eu fiquei pensando em homenagem à Cleni hoje, ela fazia aniversário dia 24 de novembro, por que hoje? Depois que eu fui entender que é em homenagem a esta sala que recebe, né, o nome da Procuradoria da Mulher em homenagem a ela. Mas a Carmen deve estar nos acompanhando aí, e um beijão para ti, muito obrigado pela amizade e que a gente possa sempre valorizar as verdadeiras amizades. Obrigado. Obrigado, prefeito. Em nome do Poder Legislativo, queremos cumprimentar aos presentes nesta noite e aos familiares enfatizar a importância desta homenagem e, através deste, o reconhecimento de todos os alegretenses à saudosa Cleni Paz da Silva. Ao encaminharmos a finalização dessa solenidade, convido a todos para cantarmos juntos o hino rio-grandense.
Agradecemos a participação das senhoras e dos senhores da comunidade que nos acompanharam através da TV Câmara neste ato de reconhecimento, desejando a todos uma boa noite. Mas antes de encerrar, nesse momento, convido os presentes a se dirigirem para a sala da Procuradoria da Mulher para o ato de inauguração e após convido a todos para um coquetel no plenarinho desta casa. O prédio da Câmara Municipal, que já é lindo, ficou ainda mais. Olha a nova iluminação.